Muito boa noite. Irmão, eu vi um good night aí. Tem um gringo aí. Tá bom, vou ficar calado. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 5. Mateus 5,14 diz assim: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim também, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Amém? Queridos, hoje eu quero partilhar uma mensagem com os irmãos em 3 passagens simples das Escrituras. E elas têm a ver com essa pergunta: será que nós sabemos como ser cristãos? Será que nós realmente sabemos o que significa ser cristão? Se a gente tivesse que responder da forma mais sucinta possível, quais seriam algumas de nossas respostas? Às vezes, a gente percebe as pessoas com conceitos muito pobres, muito pequenos, a respeito do que é ser cristão. Na cabeça de muitas pessoas, ser cristão é: eu não vou a festas, eu não bebo, que mais? Eu não me drogo, eu não fumo. Eu acho que eu sou um cristão. Inclusive, tem mães cristãs que dizem: eu acho que meu filho até já é cristão, porque ele não bebe, né? Ele não fuma. Isso não é ser um cristão. Isso é, no máximo, ser uma pessoa normalzinha, não é? Aos olhos dos homens, aos olhos, eu não diria nem uma pessoa boa, eu diria uma pessoa normalzinha, aos olhos da sociedade. Porque, infelizmente, é muito difícil curar essa visão que ser cristão é diferente de ser religioso. Quando você aborda esse tema de ser cristão apenas com não faço uma meia dúzia de coisas, você está fazendo uma abordagem religiosa. E você está tornando a fé cristã numa religião como outra qualquer. E religiosos correm o risco de serem hipócritas ou limitados. Eu não fumo, não bebo, mas eu sou um péssimo pai. Eu não fumo, não bebo, não vou às festas, mas eu tenho um caso por fora. Mas eu não fumo, mas eu não bebo, mas eu não vou à festa. Eu não fumo, não bebo, não vou à festa, mas ninguém gosta de fazer negócio comigo, porque eu sou enrolão. Eu não fumo, não bebo, nem vou a festas, mas se eu entrar no carro e pegar o trânsito, eu viro o Satanás dirigindo. Não é? Você já viu o Satanás dirigindo? É só olhar para alguns crentes dirigindo. Mas eu não fumo, mas eu não bebo. Que concepção pequena é essa que nós temos de ser cristão? Por que é tão difícil responder o que é ser um cristão? É porque nós estamos focados apenas em coisas a fazer. E a fé cristã não é uma religião, não é necessariamente uma caixinha de regras. A fé cristã é, antes de qualquer coisa, um relacionamento com a pessoa de Jesus Cristo. Se você se relaciona com Jesus Cristo, se você conhece Jesus Cristo, se você aprende, como ele disse, aprendam de mim, eu sou manso, sou humilde, aprendam como eu sou manso, aprendam como eu sou humilde. Se você aprende de Jesus Cristo,
o resto vai bem. Ele disse, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Note, ele não diz assim, olha, se alguém quer vir após mim, não beba, não fume e não jogue. Isso é nada. Isso são migalhas. Se alguém quer vir após mim, quer dizer, eu vou na frente. Você vem após mim. Sou eu que dou as regras. Sou eu que dou as diretrizes. Então, é tão difícil responder porque nós tiramos o foco de Jesus Cristo. Ser cristão é ouvir Jesus dizendo como é que a gente deve ser, como é que a gente deve fazer, como é que a gente deve agir. Ser cristão é ser um imitador de Jesus Cristo. Agora, de acordo com esse primeiro texto que a gente leu, ser cristão é brilhar, é ser luz. Perceba o tamanho da responsabilidade que Jesus Cristo dá aos seus discípulos. Ele disse, vocês são a luz do mundo. Uau! Você já acordou algum dia pensando assim, puxa vida, eu sou a luz do mundo. Eita! Jesus Cristo está dizendo para os seus discípulos a mesma coisa que ele disse a respeito dele mesmo. Ele disse, eu sou o quê? A luz do mundo. E agora ele olha para os seus discípulos e diz, vocês são a luz do mundo. Nossa preocupação, se você quer realmente, se você se preocupa em passar uma imagem de cristão, eu quero lhe sugerir algo bem mais profundo do que esse conceito pequeno que as pessoas têm de, tem que evitar a aparência do mal. Né? Está todo mundo preocupado com o negócio de uma aparência. Tem que evitar, porque que os outros vão achar? Tem que evitar a aparência do mal. É só isso. Você vive de evitar aparências? É só isso. Porque um conceito mais profundo é, eu tenho que ser luz. Eu não sou um ator. Eu não sou alguém o tempo todo vendendo uma imagem. Não é para isso que eu fui chamado. Eu fui chamado para ser luz. Deixa eu fazer uma coisa que eu odeio quando fazem por aí. Eu odeio isso, mas olhe para a pessoa do seu lado e diga, você foi chamado para ser luz. Eu odeio ver fazendo isso por aí. Porque geralmente falam besteiras, né? Geralmente fazem para falar bobagens. Mas nós fomos chamados para sermos luz. Simples assim. E nessa primeira passagem, há 3 destaques sobre ser luz. Primeiro, Jesus Cristo disse, não pode se esconder. Não pode. Não se esconde uma cidade edificada sobre um monte. Não tem como esconder. Não se pega uma luz e coloca debaixo do alqueire, de uma panela, vamos dizer assim. Não coloca. Como diriam os antigos, do alguidar. Né? Não sei se você comeu alguma coisa feita num alguidar, num wok chinês, numa tapaué, sei lá o que seja. Não se coloca a luz lá dentro. Não se coloca a luz embaixo da cama. Não pode se esconder. Às vezes, as mesmas pessoas que vivem esse estilo de evitar a aparência do mal, também tem que fazer um esforço enorme para se esconder. Luz não é para esconder. Eu não estou dizendo que você tem que chegar lá no seu trabalho e dizer, eu sou luz, aí galera! Não é assim que funciona. Apenas seja luz. Apenas seja luz. Você quer aprender como ser luz no seu trabalho? Vá ler o Novo Testamento. Ele diz como é que você deve tratar o seu chefe. Ele diz como é que você deve tratar os seus empregados, os seus subordinados. Vá ler as epístolas de Pedro.
de Efésios, de Colossenses, é para ser luz lá dentro. Não é para ser um moralista, é para ser luz. Você quer ser luz dentro da sua família? Vá ler o Novo Testamento. Ele diz como é que você deve ser luz lá dentro da sua família. Mas não pode se esconder. Algumas pessoas são uma luz tão apagada, eu diria modestamente, são queimadas mesmo, não é? Que eles são capazes de passar anos trabalhando num local e ninguém saber que ele é um cristão. Há pastores com esse estilo de vida. E ele é pastor, convivo com ele há 10 anos, eu não sabia. Eu não sabia. Jesus Cristo tem nos chamado para ser luz, e a luz não pode se esconder. De que você anda se escondendo? Alguns se escondem porque ainda não foram curados de um pecado básico que acompanhou a pessoa nessa nova vida, que é o fato de que alguns têm vergonha do Evangelho. E esse sentimento de vergonha do Evangelho faz com que você se sinta inferior aos outros. Se eu disser que sou cristão, se eu agir como cristão, vou parecer inferior. A Bíblia diz em Romanos 1,16, não, bem forte, não me envergonho do Evangelho. Porque é poder. É poder. Você sabe que os bandidos hoje não se envergonham de ser bandidos, né? Os bandidos de facção, né? Porque se você tem um canivete, ele tem um fuzil de guerra. Alguns têm bazuca. Então eles não se envergonham, eles acham incrível ser aquilo, porque aquilo parece algo poderoso. Agora, irmãos, o Evangelho é o poder de Deus. Como é que eu vou ter vergonha disso? Então, a luz não se esconde. Você não pode, pare de se esconder. Viva como viveu Ezequiel. Deus disse para Ezequiel, olha Ezequiel, eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, saberão que esteve no meio deles um profeta. Saberão, não se pode esconder a luz. Além do mais, o texto diz que essa luz alumia a todos, quando ela é colocada no lugar estratégico, quando ela é colocada na altura devida, ela ilumina a todos, não é a alguns, porque nós queremos ser luz, mas só para alguns chegados, para algumas pessoas que conhecemos, nós queremos ser luz, mas a Bíblia diz que a luz ilumina a todos. E além do mais, Jesus disse, dessa maneira, como uma luz que ilumina a todos, não só alguns, a todos, absolutamente todos, inclusive seu pai, sua mãe, sua avó, gente da sua família que você julga inconvertível, a luz ilumina a todos. Jesus Cristo disse, dessa maneira, que a vossa luz brilhe diante dos homens, para que eles vejam as tuas boas obras e eles glorifiquem a Deus. Que coisa incrível! Imagine uma pessoa que não conhece a Deus, não conhece Jesus, e ele olha para a tua vida e de alguma forma ele glorifica a Deus. Eu não estou dizendo que o descrente vai de repente entrar numa de, oh, glória a Deus, aleluia. Não necessariamente, mas talvez ele vai dizer, eu acho que Deus tá por aí. Acho que Deus mudou essa pessoa. Talvez esse Deus funcione. Agora, sem ver luz, é extremamente complicado. A segunda passagem que eu quero tratar com os irmãos, em Filipenses capítulo 2, ela propõe um caminho prático para a gente ser luz. Porque muitas vezes nós sabemos o que fazer, mas nem sempre sabemos
como fazer. Filipenses capítulo 2. O versículo 15 fala de uma geração corrupta e diz: na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Luzeiros é usado na Bíblia para sol e lua. E havia uma igreja brilhando. E Paulo disse: olha, vocês estão brilhando, vocês estão resplandecendo como luzeiros no mundo. E essa passagem, até o versículo 16, mais ou menos, ela nos dá um caminho de 4 passos, pelo menos, para nos tornarmos luz, sermos filhos do nosso Pai Celeste na prática, nos tornarmos filhos do nosso Pai Celeste no dia a dia. O primeiro passo é um conceito pelo qual eu sou apaixonado, vamos dizer assim. E eu, há muitos anos atrás, estabeleci esse conceito em poucas palavras, que é mais na ausência do que na presença. Mais na ausência. Paulo disse em versículo 12, Filipenses 2:12, assim, pois, meus amados, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém agora muito mais na minha ausência, desenvolvam a salvação de vocês. É uma outra forma de dizer: sejam luz, desenvolvam a salvação. O que significa mais na ausência do que na presença? Significa ser o contrário do que somos. Porque a nossa natureza, às vezes, é de ser hipócrita. Nós temos uma preocupação de, na presença, ser alguma coisa. Mas quando estamos sozinhos, as coisas mudam. Quando não há ninguém que conhecemos por perto, quando aparentemente não há consequências, quando o nosso filme não vai ser queimado, então nós mostramos realmente quem somos. Quem é você quando ninguém está olhando? Quem é você? Quem é você quando ninguém está olhando? A proposta de Deus é: seja na ausência o que você supostamente demonstra ser na presença dos outros. Adolescentes. Quem é você na ausência dos seus pais? Ui. Eita. Maridos. Quem é você quando a esposa não está presente? Viajando por aí, longe de casa, há mais de uma semana, milhas e milhas distante do seu amor. Quem é você? Quem é você quando a esposa não está presente? Existem crentes que são tão incríveis na presença dos outros crentes. Quem é você quando não há nenhum crente por perto? E tem crentes que são espiritualíssimos na presença do pastor. Não sei para que esse teatro, mas há crentes espiritualíssimos na presença do pastor. Quem é você? Quando José do Egito foi para o Egito e foi tentado por aquela mulher gulosa, sexualmente gulosa, não havia crentes no Egito. Não havia ninguém, não havia o pai dele, não havia pastor, não havia sacerdote, não havia ninguém. E o que o José foi? Ele foi o José. Porque ele era aquilo. Aquela era a sua essência. Você quer ser luz, você tem que começar a preocupar-se com quem é você sem vigias. Quem é você na solidão? Quem é você sem supervisão? Você entregue a si mesmo? Quem é você
quando não está sendo fiscalizado. Nossa mente é o contrário, nós queremos ser super obedientes na presença. E Paulo disse, olha, importante mesmo é muito mais na ausência. Muito mais. O segundo passo está no versículo 13, que diz que Deus é quem efetua em vós tanto o querer quanto o realizar segundo a sua boa vontade. O passo é crer que Deus está fazendo uma obra em você. Você sabe que poucas pessoas creem nisso? Sabia? Eles creem que Deus é capaz de curar, de expulsar demônios, de fazer milagres, de derrubar muralhas. Mas eles não creem que eles podem mudar. Eles não creem que Deus está fazendo uma obra neles, dentro deles. Esse livro já começou dizendo assim, aquele que começou a boa obra em vós, foi começada alguma coisa. Aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la, até o dia de Cristo Jesus. Você sabe que as pessoas gostam de trocar a obra que Deus está fazendo dentro delas pela obra que Deus vai fazer através delas. Então todo mundo fala, eu creio que Deus tem uma grande obra para fazer através de mim. Deus tem uma grande obra na minha vida. Deus tem uma grande obra para fazer através de mim. Presta atenção uma coisa, querido. A obra que Deus está fazendo dentro de você é mais importante do que a obra que Deus vai fazer através de você. Você entendeu isso? A obra que Deus está fazendo aí dentro, nesse coração, nessa mente, nessa terra que só você e Deus têm acesso, a obra que Deus está fazendo dentro de você é mais importante do que uma suposta obra que Deus vai fazer através de você. Mas poucas pessoas têm fé para crer na própria mudança. Eles olham para seus pecados, para seu temperamento, para seu caráter, seu estilo de vida e pensam, não, eu sou desse jeito. Não vai haver mudança. Eu sou desse jeito. Ora, a Bíblia diz que aquele que começou uma obra em nós, ele começou e ele vai terminar. Quem você pensa que é para não ser mudado por Deus? Quem você pensa que é para achar que chegou no auge da vida, pronto, é aqui, nada vai acontecer de novo, e Deus não tem muito a ver com o resto dos meus dias, com a maneira como eu vou viver? Quem você pensa que é? Se você nasceu de novo, Deus está fazendo uma obra dentro de você. E acredite, poucas pessoas creem nisso. Eles creem nisso para os outros. Olha, Deus pode mudar as pessoas, né? Deus muda pessoas. Deus é poderoso para mudar pessoas, mudar mentes. Sim, para mudar você. Você realmente crê que Deus é poderoso para lhe dar uma mentalidade nova, um coração novo, um olhar novo? Você crê nisso? Se queremos ser luz, temos que crer que Deus está fazendo uma obra em nós. E a Bíblia diz, Ele que efetua o querer e o realizar segundo a sua boa vontade. Isso é mais importante do que viver se adaptando para evitar aparências do mal e não evitar o mal. Algumas pessoas se preocuparam tanto com esse negócio de evitar a aparência do mal que elas esqueceram de evitar o mal. Esqueceram de evitar males. E aí eles viveram de aparência, de marketear uma aparência de cristão e esqueceram da essência do que é ser cristão. O terceiro passo desse caminho prático que Paulo propõe aqui em Filipenses
Está no versículo 14. É simples, é fácil de aprender. Não necessariamente fácil de fazer, mas é fácil de aprender mentalmente. Que diz assim: faça tudo sem murmuração e nem contenda. Você não faz ideia do poder que isso tem. Faça tudo sem murmurar. Sem murmuração, nem contenda. Tudo, absolutamente tudo, sem murmuração. Você, mãe, por exemplo, teste isso na sua casa com seus filhos quando o almoço atrasa. O que eles fazem? Eles murmuram. Eles murmuram. E quando a Bíblia diz, faça todas as coisas sem murmuração e nem contendas, inclui inclusive a hora do almoço. E, franco, de novo, engraçadinho essas pessoas, né? Muito engraçadinho essas pessoas. Quando seu chefe lhe der uma ordem, a Bíblia diz, faça sem murmuração. Quando uma tarefa é colocada diante de nós, a Bíblia diz, faça sem murmuração. Sem murmuração e nem contenda, porque tem gente que além de murmurar, ainda faz uma contenda. Você vai se inscrever para o retiro hoje? Vá lá sem murmuração e nem contenda, tá? Simples, não é simples? Quer ser luz? Sem murmurar. Sem murmuração e nem contenda. Isso vai te levar a longos saltos na vida cristã. E o quarto passo, meus irmãos, está no versículo 16, é palavra de Deus todo dia. Preservando a palavra da vida. Você percebe? Para essa igreja que Paulo já disse que eles resplandeciam, Paulo ainda propõe esse novo caminho. De fazer tudo sem murmuração, de se comportar na ausência como se fosse na presença. De crer que Deus está fazendo uma obra dentro de você. E ele diz assim, preservando a palavra da vida. Todos os dias. Preservando a palavra da vida. Irmãos, será que é possível viver esses passos e não ser luz? Se você viver esses passos, você vai ser luz. O último texto está em 1 Tessalonicenses capítulo 5. E ele tem a ver com quem somos. Quem somos mesmo? Às vezes, nós esquecemos de quem somos. 1 Tessalonicenses 5,4 diz assim, 5,4. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apane de surpresa. Porquanto vós sois todos filhos da luz e filhos do dia. Não somos da noite, nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem de noite. Os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, somos do dia. Nós que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, tomando como capacete a esperança da salvação. Paulo diz quem somos. Nós somos da luz. Nós somos do dia. Nós não podemos viver como pessoas que não são da luz. Nós não podemos viver como se fôssemos das trevas. Alguns crentes travam uma longa batalha com a sua atração pelas trevas, com o seu fascínio pelo pecado. Alguma coisa lhes diz que eles estão perdendo algo lá no mundo. E eles têm uma vontade desesperada de mergulhar no mundo, de se enlamear, de se perder
perder mesmo, você precisa checar quem você é. Se você é da luz e está, como diz o texto, adormecido, meu irmão, minha irmã, você precisa de um avivamento. Nem vou usar a palavra reforma, como usamos há alguns meses atrás. Você precisa de um avivamento. De um avivamento com todas as características de um avivamento. De andar na presença de Deus. Gostando de estar na presença de Deus. De voltar à prática da palavra e da oração. De ser sensível ao pecado a ponto de voltar a confessar pecados a Deus quando peca, porque entende que isso entristece o Espírito Santo de Deus. E quando for o caso, se for preciso confessar pecados uns aos outros, a Bíblia diz: confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes sarados. E mais ainda, se for preciso confessar à igreja, que seja, mas você não pode viver anestesiado ao pecado. Quando o pecado não nos incomoda mais, nós estamos sedados, adormecidos. Nós precisamos de um avivamento. Talvez algumas pessoas não precisam de avivamento. Elas precisam mesmo de conversão. Elas não entenderam que elas nunca nasceram de novo. Elas não entenderam que elas nunca tiveram uma convicção de pecado e da sua real situação diante de Deus. E tiveram necessidades de clamar por Jesus Cristo, invocar o nome do Senhor, pedir que Jesus viesse para a sua vida e perdoasse os seus pecados. Isso nunca aconteceu. Às vezes, a igreja é culpada. Nós achamos que quem cresceu na igreja é convertido. Às vezes, a família é culpada. A família olha para suas criancinhas e diz: você é crente, rapaz? Você é crente? Você é crente? Ao invés de dizer você é crente, diga: você é um pecador. Você é um pecador. E precisa nascer de novo. Algumas pessoas não precisam de avivamento. Precisam de conversão. Qual é o seu caso? Então eu compartilhei com você 3 passagens simples da Escritura que nos apontam o que é ser cristão. Ser cristão é ser luz. A urgência de cristãos que sejam luz é grande, é enorme. A urgência de cristãos não religiosos, a urgência de cristãos não autores que apenas vivem se preocupando em representar ali um negócio que evite a aparência do mal. A urgência de pessoas que dizem assim: Jesus Cristo disse: eu sou a luz do mundo. E depois ele disse: vocês são a luz do mundo. Essa responsabilidade é nossa. É nossa. Jesus Cristo disse: assim brilhe a vossa luz, como uma luz colocada num lugar alto, num teto. Não há como não ver. Isso vai atrair pessoas para o teu estilo de vida e especificamente vai atrair pessoas para Jesus Cristo. O que você precisa fazer? Brilhar, ser luz. Às vezes sem palavras, apenas fazendo as coisas certas. Não 3 coisinhas que você escolheu, mas as coisas certas. Ser luz parece uma realidade tão distante que hoje à noite eu quero propor até um desafio pequeno. Um desafio meio que inferior a ser luz lá fora. Começa sendo luz aqui dentro. A
Alguns crentes são tão não luz, são tão trevas, que se nós formos fazer uma estatística, uma das maiores razões de muitos crentes se desviarem são outros crentes. Sua falta de amor, sua falta de compromisso, sua falta de essência do evangelho, seus pecados, seus maus testemunhos, suas carnalidades, suas prioridades erradas, fazem com que outras pessoas cansem, especialmente novos na fé, pequeninos na fé. Jesus Cristo disse: olha, se alguém escandalizar um dos meus pequeninos, se alguém os fizer tropeçar, vai se ver comigo. Talvez o teu estilo de vida desvia pessoas. Ele não atrai pessoas para a luz de Jesus, ele desvia pessoas, ele afasta pessoas. Eu sei que fomos chamados para sermos luz do mundo, mas para algumas pessoas é necessário começar a ser luz aqui dentro. Tratar os outros como a Bíblia diz. Sermos cristãos como a Bíblia diz. E na hora de conflitos, ser obstinado apenas por uma coisa. O que é que Jesus me diz para fazer nesse conflito? Não a tua opinião, não as tuas teimosias, mas o que Jesus diz sobre como eu devo ser e agir nesse momento, nesse conflito. Vamos orar. Nosso Deus, às vezes nos assustamos com certas responsabilidades, certas coisas que a palavra de Deus diz sobre nós, e preferimos fingir que elas não existem, que essas coisas não estão lá. E hoje nos deparamos com a palavra do teu Filho Jesus, que nos queima o coração quando diz: vocês são luz para o mundo, para todos. Sejam luz, brilhem nesse mundo. Tu sabes que há pessoas que não querem essa responsabilidade, acham um fardo pesado. Tu sabes talvez que há pessoas aqui que nem sabiam disso. Tu sabes que há pessoas que vão ter desculpas para não serem luz. Apenas te pedimos, meu Pai, que o Senhor converta o nosso coração à palavra de Jesus, para que ela seja a única palavra que importa, e que nós sejamos luz nesse mundo até as últimas consequências. Pedimos em nome de Jesus. Amém.